Boa noite, meu nome é Wesley Varkin Collin. Hoje eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado Barreiras Invisíveis na Atenção Primária à Saúde em relação ao cuidado à criança com transtorno espectro autista. Esse trabalho foi feito por mim, Wesley, pela minha colega Júlia. Nós somos acadêmicos do curso de Medicina e bolsistas do programa PET Saúde e Equidade, pela Thaís, enfermeira, preceptora do programa, pelo Douglas e pela Camila, professores aqui da universidade, e tutores do programa, e pelo Camilo, professor aqui da Unisc também e coordenador do programa. E quando a gente fala sobre os desafios, sobre as barreiras do TEA na atenção primária, a gente precisa primeiramente compreender o que seria o TEA e a sua diversidade de apresentações, né? O TEA nada mais é do que uma condição do neurodesenvolvimento que vai ser caracterizada, então, por déficit tanto na comunicação quanto na interação social, né? Vai apresentar alguns comportamentos repetitivos, hiperfoco, seletividade alimentar, mas a grande questão do transtorno espectro autista é que ele acaba por ser um espectro de uma doença muito grande, né? A gente tem múltiplas formas de apresentação do transtorno espectro autista, tanto que a gente pode ter duas crianças com diagnóstico de TEA, mas com uma apresentação muito distinta uma da outra, o que muitas vezes dificulta a formalização de alguns protocolos específicos para o TEA, né? Mas, quando a gente pensa em TEA no nosso dia a dia, a gente sempre tem a percepção do aumento absurdo de número de diagnósticos. Isso é real, é um fato. No entanto, apesar desse aumento, dessa prevalência, o diagnóstico precoce aqui no Brasil ainda é uma grande dificuldade, é um grande desafio, né? E muitas vezes é agravado pelas dificuldades de acesso da rede pública de saúde, pela desarticulação entre os níveis de atenção primária, né? E quando a gente fala especificamente na atenção primária, né, ela se mostra muito mais distante ainda de formalização de protocolos para diagnóstico precoce do autismo, né? Muitas vezes porque ela é marcada por algumas limitações na capacitação profissional, por falta de recursos adaptados, por vínculos frágeis com as famílias, né? Então, com base nessa introdução, o objetivo do nosso trabalho vai ser analisar então essa atuação da atenção primária, no cuidado com a criança com TEA, para destacar então as barreiras, as dificuldades e analisar as possibilidades de melhorar esse cuidado, né? Então, nosso trabalho é baseado numa revisão sistemática da literatura. Então, a gente usou os descritores de autismo, transtorno espectro autista e atenção primária à saúde. A gente seguiu o protocolo PRISMA, usou as bases de dados, então, Medline e PubMed. Inicialmente, a gente incluiu 48 trabalhos, então, na revisão, após a triagem, então, restaram-se 5 que foram analisados e fizeram-se compor esse trabalho. Os principais resultados, então, que foram apresentados a insatisfação das mães com o atendimento ofertado, então, na PS, né? E muitas vezes devido, então, ao acolhimento insuficiente, as falhas na comunicação com profissionais e a descontinuidade ao acesso, né? A gente precisa entender que, muitas vezes, essas crianças, elas já têm uma hipersensibilidade à luz, hipersensibilidade sonora, elas já têm um problema de interação social. Então, a unidade básica de saúde não é um lugar que elas se sentem confortáveis aí, né? E muitas vezes, onde essas crianças não se sentem confortáveis, elas acabam insistindo aos seus pais para que vão embora, que as tirem de lá. Então, acaba sendo um estresse para os pais, acaba sendo um desconforto para as crianças, né? Então, acaba perdendo um pouquinho dessa vontade de levar os seus filhos na atenção primária, nos postos de saúde, né? E isso a gente já entende um pouquinho do porquê com esse recolhimento insuficiente. O ideal seria que se tivesse salas adaptadas para receber essas crianças, né? E isso acaba gerando uma falha na comunicação com os profissionais, porque acaba deixando os pais irritados, os profissionais um pouco desconfortáveis com a situação, a criança irritada, né? O que leva a uma descontinuidade do cuidado, do acesso a essas famílias à atenção primária, né? E também outro ponto de destaque é que na odontologia a gente precisa entender que todo o processo odontológico ali nos dentes é um procedimento que acaba sendo invasivo, muito desconfortável para nós adultos, muito desconfortáveis para crianças e muito mais desconfortáveis para crianças autistas. Então a gente precisa desenvolver alguns protocolos e preparar os cirurgiões dentistas para atender de forma mais bioética essas crianças, né? E a gente consegue ver também que o contato das equipes, né, com as crianças autistas, elas ocorrem de forma muito pontual, né, geralmente em consultas de rotina, quando vai atualizar a caderneta de vacinação, e isso não é o ideal, porque isso acaba culminando, então, numa sobrecarga materna, acaba levando uma percepção de negligência institucional e que acaba, então, dificultando o acompanhamento e o tratamento do TEA, né? E a partir disso a gente pode entender que existem lacunas muito grandes, o preparo técnico ineficaz, a falta de definição dos protocolos, a articulação interprofissional, né? A gente precisa de uma peça inclusiva, equitativa e humanizada que atenda a singularidade dessas crianças. E é isso, muito obrigado.